Nós vamos, na realidade, mostrar aí que o Espiritismo tem muita coisa a dizer sobre esses temas aí, principalmente o de baixo, obsessivos, os transtornos mentais obsessivos, que é a contribuição, acho que interessante, que o Espiritismo dá, justamente um pouco antes de começar-se a estudar os transtornos mentais, né? Paul Broca, aquele pessoal lá do século XIX, depois o Freud, mais à frente, no final do século XIX, começo do século XX, com a psicanálise, depois o Jung, depois todos aqueles dissidentes que foram construindo algumas vertentes em relação às questões do comportamento social, de uma certa forma influenciado pelo mental, né? Então nós vamos ver aí que Allan Kardec tem algumas coisas interessantes, certamente ainda não consideradas, embora em 2010 ou 2006, a Organização Mundial de Saúde tenha ampliado lá a classificação internacional de doenças e faz uma abertura, né? E certamente também é ignorada até pelas escolas de medicina, porque acho que a maior parte dos médicos nem sabe o que significa o CID, né? A não ser para aquele que trabalha na área trabalhista e que dá atestado muitas vezes para fazer o cara descansar indevidamente. Então vamos ver aí o que o Kardec tem a dizer, né? O Espiritismo, melhor, tem a dizer. Nós começamos com essa colocação: a mente pode ser comparada a espelho vivo que reflete as imagens que procura. Na antepenúltima apresentação aqui que nós falamos sobre Deus, nós vamos ver que a onipresença e a onisciência de Deus está intimamente ligada à energia que permeia o cosmos, que o Espiritismo chama de fluido cósmico universal, e que faz com que nós, que somos variações na construção essencial, como espíritos, como corpos espirituais e como corpos físicos, e tudo aquilo que é material são derivações do fluido cósmico universal. Então, Deus está em nós e nós estamos em Deus, e nós estamos, como a gente falou ontem de novo, lá falando sobre a concepção de Deus, nós não precisamos de gritar para Deus ouvir a gente, porque Ele está intimamente ligado à nossa realidade essencial, e a nossa súplica, às vezes em forma de oração, de prece, é naturalmente, de uma certa forma, percebida por Ele, e na medida das possibilidades, os recursos são improvisados por aqueles que o representam no plano invisível, no sentido de abrandar um pouco o sofrimento que enfrentamos. Então, na realidade, nós somos espelho e Ele é espelho de nós. Nós refletimos a nossa imagem lá e a imagem de Deus se reflete em nós. O pensamento é a base de tudo. Nós vamos ver uma coisa interessante que o Kardec falou ali agora, daqui a pouco, melhor dizendo, né? A respeito da questão do pensamento. Quando o Kardec compõe a proposta básica do Livro dos Espíritos, em 1857, em Paris era muito discutida a questão da mente, principalmente em algumas vertentes, até porque os conhecimentos não dispunham de televisão, rádio, não dispunham de recursos maiores. Então, elites intelectuais tinham acesso a algumas informações. Em 1855, um ex-aspirante a ser padre, ele escondido num pseudônimo de origem hebraica, pelo povo pelo qual ele tinha muita admiração, ele, dentro dos estudos teológicos para se formar sacerdote, ele estudou o judaísmo, e ele descobriu a Cabala, e através da Cabala ele chegou ao pensamento, porque na realidade o grande corpo da proposta hebraica, ela vem do Egito através de Moisés. Nós vimos lá quando a gente fala de Deus, ou melhor, quando o Kardec fala de Deus, que na verdade Moisés é um líder introduzido na sociedade humana para iniciar o processo de fixação e disseminação da ideia do Deus único, do monoteísmo, que o que prevalecer é o politeísmo, que ainda prevalece, né? Apesar de terem se passado mais de 35 séculos, 3.500 anos, mas os espíritos vão se renovando aqui, e o processo de aperfeiçoamento individual é um negócio muito moroso, né? Até porque nós vamos levados assim pelas circunstâncias, somos empurrados. Nós temos uma tendência à acomodação, a fugir do esforço para emagrecer, para o esforço para mudar comportamento, para mudar conduta, para renunciarmos, para perdoarmos, para compreendermos, para tudo isso. A gente tem aversão a isso. Queremos perdão, queremos acesso dos outros a nós para nos ajudarem, mas ajudar os outros, às vezes, a gente tem dificuldade muito grande, né? Então nós vamos ver que o pensamento é a base de tudo, a alavanca de ligação para o bem e para o mal.
emitindo um pensamento, colocamos um agente energético em circulação, porque o Kardec, isso sim ele vai falar, que é novo, além daquilo que Eurípides falou, é que o seu pensamento irradia-se, propaga-se de você para o mundo exterior e de você para você mesmo, provocando reações no seu campo emocional, nas suas elaborações mentais, carregado de energia. E essa energia positiva ou negativa. E ela ganha apelido de bem ou de mal, ou de energia negativa ou de energia positiva. E ela carrega consigo energia mesmo, a gente que retornará fatalmente a nós, acrescido do bem ou do mal de que o revestimos, porque, como nós vemos lá em cima, nós refletimos a nossa imagem externamente e recebemos as correspondentes respostas em forma de energia que nos perturba, nos eleva. Além dos pensamentos comuns, que é a experiência rotineira, que é essa que a gente tem aqui, emitimos com mais frequência os pensamentos nascidos do desejo central, porque eu estou falando aqui, mas intimamente talvez eu estou lá ligado a um problema que eu deixei em casa, um problema que eu deixei no trabalho, um problema que eu tenho que resolver, uma insatisfação, uma frustração. Esse é o desejo central, que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir um reflexo dominante da nossa personalidade, porque é isso que vai nos levando a agir e interagir no meio social e no meio essencial, né? Porque nós temos uma relação de nós para conosco mesmos, da cabeça para o nosso próprio eu. Alguns exemplos que os espíritos colocam. A crueldade é o reflexo do criminoso, que é esse desejo central. A cobiça é o reflexo do cara que só pensa em grana. Maledicência é o reflexo do caluniador, que adora fofoca, adora prejudicar os outros, está pouco preocupado com o que vai acontecer, quer levar vantagem. Escárnio é o reflexo do ironista. Irritação é o reflexo do desequilibrado. Elevação moral é o reflexo do santo. Finalizando, ele diz assim: a obsessão em qualquer tipo pelo qual se expressa está profundamente vinculada aos processos mentais em que se baseiam os interesses da criatura. Essa imagem eu acho fantástica. Ontem eu falei sobre ela e também a maior parte dos frequentadores desconhece. Aquilo ali é o espírito. Eu penso, quando eu penso em espírito, eu vejo uma coisa com a minha formação, né? Minha morfologia. Mas aquilo lá é o espírito. Quando eu vou falar de espírito de luz, aqueles caras que estão lá na vanguarda, eu estou falando daquilo lá. Isso aqui é uma condição circunstancial, dentro de um processo que consumiu milhões de anos, onde o princípio inteligente, que talvez seja a mônada lá do Leibniz, que é o alemão lá do século XVIII, tenha se transformado nisso aqui, que na verdade precede isso aqui. Quando na realidade eu vou nascer, lá há um revestimento chamado corpo mental, como aliás é colocado lá pelo André Luiz, e esse corpo mental vai, a partir das coisas que eu tenho que resolver, daquilo que foi combinado, daquilo que de uma certa forma foi construído por dentro de mim mesmo, nós vamos ver que legal que é isso aqui, essa visão que vai ter na sequência aí sobre a memória e a personalidade. Na realidade eu vou pegar as contribuições celulares masculinas e femininas. Aliás, eu coloquei na minha linha do tempo ontem um vídeo que foi feito sobre a questão do aborto. Começa assim, aparece uma senhora de origem oriental: eu poderia ser você. E ela está envelhecida de um lado e rejuvenescida do outro. Aí aquilo lá, enquanto o texto vai evoluindo, ela vai evoluindo, ela vai rejuvenescendo, até entrar dentro do ventre materno, e ela se vê assim como se fosse um embrião, um feto, lutando contra a agressão do aborto que vai se realizar. Dá uma olhadinha lá. Isso é importantíssimo que se compartilhe, porque quando o nosso famigerado juiz lá decidiu pela liberação do aborto até o 3º mês, eu conversei com um desembargador aqui que frequenta a casa. Ele falou: mas a ciência não tem uma decisão, uma posição firmada sobre existir vida até o 3º mês. Bom, se assim é, por que tem que decidir? Então, continua em cima do muro, aguardando uma definição da ciência. E o Espiritismo mostra no blog As Revelações da Revelação. Nós estava no ar até ontem, uma postagem sobre o aborto. Uma descrição assim dramática do André Luiz, contando o que aconteceu a partir do momento em que a moça que estava grávida, fora de hora, autoriza a assistente de enfermagem, lá, o auxiliar de enfermagem, a executar. E aquele espírito que deveria voltar, ele está assim totalmente desesperado. Ele já vinha
tentando convencer a futura mãe, com o qual havia combinado de nascer, porque ninguém nasce através de alguém, como nós vimos no mês passado falando sobre a família. Quando nós vamos renascer, nós nos reunimos a membros, a componentes da família espiritual que nós fomos construindo ao longo de várias existências e que na realidade vai nos, talvez, fazer evoluir na direção da família universal. Então, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, minha esposa, meu marido, não são estranhos. São caras que se reúnem com o objetivo da reconciliação, da reharmonização, da evolução de maneira geral. O que acontece é que nós acabamos, pelo livre-arbítrio, tomando rumos diferentes. Nosso orgulho não consegue se controlar e eu acabo partindo para a ignorância e vou, às vezes, para atitudes extremas, que podem, às vezes, culminar em crimes passionais, complicando mais ainda o destino, né? Então, mas quem vai determinar a forma disso aqui, com as influências genéticas de papai e de mamãe, é o cara ali, que está revestido do corpo mental. Então eu vou nascer dentro dos programas que tenho que cumprir pelo que eu fiz de errado lá atrás, com predisposição para transtornos psiquiátricos, eu vou renascer com predisposições para problemas de ordem fisiológica, eu vou renascer muitas vezes com grandes dificuldades de inserção social, eu vou ser uma ovelha negra, vou ser um profundamente carente, e vou ser aquele vitimado pela síndrome do pânico, e preciso de atenção de qualquer jeito, né? E sou às vezes desconsiderado pelo meu pai, como a gente até contou no mês passado aqui do caso lá do rapaz do velório, cujo filho, o terceiro filho, era um cara assim que era a desgraça da vida dele. Ele tinha 3 filhos e o mais novo era o Otto Forró. Tinha até agora virado viciado. Fazia de tudo para agredir o pai. Aí depois, mais particularmente, ele contou que antes de se casar, a mulher dele, que não era mulher, engravidou. Não tinha condições, ele forçou o aborto. Quando o filho terceiro nasceu, ele teve necessidade de vir trabalhar em São Paulo e largou o filho para trás, com outros. Então quem é esse filho? É esse cara que está desesperadamente tentando pedir amor para você. Está te agredindo todas as formas para chamar atenção. Mas o homem daqui, do mundo, a psicologia do mundo vai ajudar a entender isso? Jamais. Não é? Isso tem que ter uma visão um pouco mais ampla, que é o Espiritismo a, de uma certa forma, ajudar. Só que o Espiritismo ainda é uma coisa assim associada a galinha preta, vela vermelha, coisa crendice, misticismo, ignorância. Então, tudo bem. Na realidade, como o Kardec fala, isso aí é uma questão absolutamente pessoal. Você, às vezes, massacrado pela dor, vai acabar encontrando respostas muito convincentes para a perda, para a separação, para as inversões, para o desespero que toma conta de você, pai, quando você tem a notícia que seu pai está com leucemia, e tem um AVC 48 horas depois, e vai para a cirurgia, e não recobra a consciência, e morte cerebral 4, 5 dias depois, e você não fala mais com seu filho. Aí você vai ligar para um cara assim, aquele cara espírita, preciso de uma orientação. Se vai aceitar ou não é outra coisa, mas que vai ser de muleta naquela hora, vai. Bom, vamos às perguntas e respostas. Na Revista Espírita de dezembro de 1864, Allan Kardec escreve que sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Olha que interessante. Sendo o atributo característico do ser espiritual que, por sua vez, distingue o espírito da matéria, acrescentando que vontade é o pensamento chegado a um certo grau de energia, é o pensamento transformado em força motriz. Então o pensamento não é uma reação fisiológica, como ainda acredita-se. Muita gente acha que o cérebro seu que gera o pensamento. Resposta lá do século XIX. O pensamento não está no cérebro, como não está na caixa craniana. O cérebro é o instrumento do pensamento. É uma maquininha, né? Como o olho é o instrumento da visão. E o crânio é uma espécie, aliás, é uma superfície sólida que se molda aos movimentos do instrumento. Se o instrumento for danificado, não se dá a manifestação, exatamente como quando se perdeu um olho, não se pode mais ver. O pensamento é, algumas coisas que dizem lá os espíritos, preexistente e sobrevivente ao organismo. Esse é o ponto capital.
É força viva em toda parte, atmosfera criadora que envolve tudo e todos. Ele sai de você impregnado do que você sente. É uma força criadora da nossa própria alma. É a continuação de nós mesmos através da qual atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Então, através dele é que nós nos comunicamos com o externo. Matéria mental, compondo um maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos. É realmente um oceano de energias pairando no ar. É um fluxo energético do campo espiritual dos seres criados, se graduando nos mais diferentes tipos de onda, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, porque os seres humanos não são iguais, não tem cópia. O índio lá da África não tem o mesmo tipo de capacidade de avaliação, de discernimento que tem o negro lá da Harvard, assim, né? Até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica ainda é em germe, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. O pensamento é vibração e transmite-se por onda, que só excita as vibrações de ondas afins. Segunda questão. Em mensagem reproduzida por Allan Kardec na Revista Espírita de fevereiro de 1867, portanto, o Freud aparece na fotografia no final do século XIX. O livro Interpretação dos Sonhos, por exemplo, é exatamente de 1900, né? Assinada por entidade identificada como Dr. Morel Lavallée, entre outras coisas, afirma que se a doença procede da mente, do espírito, que é onde está a base de tudo, como nós falamos, tem a luzinha lá, o corpo espiritual e o corpo físico, o perispírito, que é esse corpo perispiritual, e o corpo, postos sob sua dependência, que tudo depende da mente ou do espírito, serão entravados em suas funções, e nem será cuidando de um nem de outro que fará desaparecer. Então eu posso tratar o corpo, mas a doença persiste, porque existe o doente, não existe a doença. Eu posso às vezes tratar o perispírito via homeopatia, via floral, via acupuntura, outras terapias que estão aí disponibilizadas, mas na verdade você não trata o espírito, ou se ele não se modifica, o problema vai persistir, porque às vezes ele traz esse problema lá do passado. Há algumas coisas que ele cria aqui, muitas doenças, pelo seu temperamento, pelo seu sentido assim rancoroso em relação a entes queridos. Então, às vezes ele, nas áreas onde tem mais predisposição, vulnerabilidade, vai se manifestar o câncer, vai se manifestar a doença. Por isso que o tal do Masaharu Taniguchi, quando fala na oração do perdão, que aliás é a terapia de Jesus, na verdade ele está falando sobre uma terapia que vai resolver, vai suavizar ou simplesmente vai fazer desaparecer o problema definitivamente, porque aquela doença nasceu aqui agora, não vem lá do passado, é distante. E nem será cuidando de um nem de outro que se fará desaparecer. Afinal, o que é a mente? Bom dia, tudo bem? Vamos ver o que diz aqui. Olha aí, interessante isso aí, porque era uma coisa que a gente tinha como confuso ainda. Mas olha aí o que está escrito. As palavras mente, que é de origem latina, psique, que é de origem grega, espírito e alma têm o mesmo significado. É tudo a mesma coisa. Mente e corpo físico são indissociáveis, porque o corpo físico se organiza a partir das influências da mente. O André Luiz vai responder a uma pergunta que suscita muitas dúvidas, que está lá no Livro dos Espíritos. Existem corpos para os quais não estão designados espíritos? Se é o espírito que organiza o corpo, como é que é possível se não tem espírito designado para aquele corpo? Bom, tem um leque muito grande de explicações, mas no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz vai falar que essas organizações são, na realidade, determinadas pelos desequilíbrios da própria mãe. Porque quando a mãe, na vida anterior, foi uma grande praticante do aborto, por exemplo, que é uma coisa que algumas pessoas se orgulham de dizer, né? Como a Dina está falando, fiz 9. Na verdade, na próxima, às vezes, você vai voltar com uma vontade muito grande de ser mãe, e mas seu aparelho reprodutor tem as sequelas daquilo que você fez nos estragos, nas agressões físicas que deliberaram o extermínio, a expulsão daquele ser. Na postagem que está no blog As Revelações da Revelação,
O André Luiz fala que médico está assistindo aquilo do outro lado da vida, nos bastidores, e a moça que está executando o tal do aborto tira só pedaços e acaba deixando parte do corpo lá dentro. E na verdade já era quarto mês, o corpito já estava formadinho. Na verdade, naquele desespero dentro do útero materno, a criaturazinha está tentando se defender e na verdade ela acaba naquela movimentação esbarrando em alguma coisa que provoca uma hemorragia intensa e acaba decretando a morte horas depois da moça. Fala que os espíritos engalfinham naquela luta que o lado de cá não consegue imaginar o que está acontecendo, né? E também não acontece com todos, porque cada um tem uma receita e cada um vive um problema compatível com a sua própria realidade mental. Como campo de consciência, a mente reflete a personalidade. E nós sabemos que, já vimos aqui em outras apresentações, a questão da organização da personalidade circunstancial, que é essa aqui. Existe uma essencial. Essa essencial, todas as informações, todos os registros, todos os dados do que acontece aqui, do som, da ação, tudo o que acontece está gravado indelevelmente por dentro de nós. Nós vamos ver agora como é que isso se dá, numa descrição muito interessante, que vai mostrar como é que nós vamos nos integrando de informações que, na verdade, vão constantemente reagindo sobre a nossa necessidade de evolução, porque é isso que nós viemos fazer aqui, nós viemos aqui para desfrutar de vantagens e prazeres, né? Então, como campo da consciência, a mente reflete a personalidade e o estágio de evolução espiritual do indivíduo. Quer dizer, nós, na verdade, somos herdeiros de nós mesmos, constantemente, e de nós mesmos não conseguir fugir. Podemos até postergar a solução do problema que nós criamos, mas vamos ter que, em algum momento, tomar uma atitude, mudar, vamos ter. Podemos ser analisados em dois níveis que atuam um sobre o outro, o consciente e o inconsciente. Então, o inconsciente está sempre determinando, muitas vezes, as reações compulsivas, os impulsos que nos fazem interceder no meio, na relação interpessoal. Surgido simples e ignorante, que assim que o Espírito começa, e a gente mostrou ontem, quando falamos da concepção de Deus, eu não sou o resultado de um tapinha que Deus deu na minha cabeça e eu virei Espírito. Eu sou o resultado de um processo milenar que começou numa forma rudimentar da natureza, usando os recursos que a natureza me oferecia, para, através dessas experiências, desenvolver rudimentos da memória, rudimentos da sensibilidade, rudimentos da inteligência através do instinto, que é uma espécie de inteligência, como o Espírito da Verdade fala, irracional, e depois chegamos à era da razão, a condição que nós estamos. Então, isso vai se formando por quê? Eu, simples e ignorante, preciso sobreviver, tenho necessidade, é uma coisa inerente a mim mesmo. Então eu tenho que lutar contra o meio, eu tenho que descobrir como é que eu vou comer, como é que eu vou me abrigar, e com isso eu vou ganhando experiência, desenvolvendo experiências. E essas experiências vão levando à construção de um conhecimento, que vai integrando-se à minha memória. E esse conhecimento, que é o produto das experiências desenvolvidas pela individualidade, que é o espírito, nas sucessivas vivências, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, vai nos tornando nisso que nós seremos. E o Espiritismo fala assim: tais experiências ficam registradas no nível inconsciente da mente, exercendo influência sobre o comportamento do indivíduo, expressando-se nas características da sua personalidade momentânea, né? Que é essa aqui. Essa dinâmica resulta na formação da consciência, núcleo da mente e atributo essencial do espírito, sendo a consciência desperta o nível de desenvolvimento da consciência alcançado pelo espírito ao longo desse processo, refletindo o seu estágio evolutivo sempre, né? Quer dizer, ele vai sempre progredindo, pode até estacionar por conta de restrições, porque se eu sou um cara que usa a minha inteligência no sentido de destruir, nós vamos ver algumas conexões interessantes, prejudicando milhares de pessoas. Eu penso que eu me livrei delas, mas muitas delas estão na porta de saída me esperando, assim como lá no acidente estava o vovô, a vovó, o tio. Em alguns episódios estão os adversários, que têm um maior ou menor acesso sobre mim, tudo depende de circunstâncias, e na realidade me arrastam para as regiões de sombra, que é aquelas que o André Luiz descreve no livro No Nosso Lar, que o filme retratou e todo mundo achou horroroso, né? Acho que pensavam que a pessoa ia do outro lado da vida ser
recebida com banda de música e ser louvada, mas na verdade a realidade é totalmente outra. Essas são as duas primeiras conexões. Elas vão mostrar que problemas de ordem psiquiátrica, elas muitas vezes têm a sua raiz no passado mais remoto, né? Porque quando nós chegamos aqui, nós viemos atendendo a um programa, às vezes autorizado e aprovado por mim e com aqueles com os quais estarei envolvido. Por exemplo, eu devo voltar num lar onde vou reencontrar dois desafetos do passado. A mãe, que foi minha amante, e o pai, que foi meu rival. Só que acontece que eu venho aqui na expectativa de, agora com o esquecimento do passado, encontrar um ambiente extremamente harmonioso. Mas, na verdade, o que eu vou encontrar é uma mãe que me protege, um pai que tem uma certa, sei lá, restrição à minha pessoa, desde a vida intrauterina, porque a minha energia já está se confundindo com ele desde o preparatório para o retorno. E aí o que acontece é que aquela relação que deveria ser harmônica vai ser uma relação complicada e difícil. Todas as vezes a minha mãe me defende em relação à autoridade do meu pai. E às vezes meu pai, na ânsia de se sobrepor à minha mãe, desce a chibata em mim, desce a chinela em mim, põe de castigo. Isso está formando uma nova máscara, que é a persona, que é a personalidade. E ela não vai ser uma personalidade ajustada. Como uma psicóloga, doutora, que falou para a gente outro dia num centro aí, na realidade, inconscientemente eu vou repetir isso quando eu for pai. Você não é uma tranqueira que meu pai foi, uma coisa que eu detestava. É inconsciente. Porque o que é a minha personalidade agora? O Espiritismo fala assim, do 0 aos 7 anos está se formando. E na realidade, da barriga da mãe, você está impregnando-se como uma esponja das influências do meio externo. Depois do meio externo e depois na convivência, no convívio com essas criaturas. A partir dos 7 anos voltam aquelas lembranças remotas que estão guardadas dentro do seu inconsciente. E aí vai se formar a personalidade que na adolescência, na vida da juventude, né, vai te tornar um adolescente rebelde, um cara que não tem muita facilidade de aceitar que ele está te tentando orientar na vida, porque também não tem muita condição moral de fazê-lo. E quando você for adulto, você vai ser uma criatura assim complicada. Há um caso interessante que nós tivemos conhecimento uns anos atrás, aí na casa do caminho, de um jovem que contou que até os 19 anos a vida dele era redonda. O pai e a mãe tinham lá as suas diferenças, as discussões e tal. Mas aos 19 anos ele tinha uma namorada, tinha uma moto, tinha se formado no curso médio, tinha arrumado o primeiro emprego e tinha entrado na faculdade. Aí o pai e a mãe procuram ele para comunicar que eles iam se separar. Ele nunca imaginou uma coisa desse tipo. Estava acomodado na situação. O transtorno nele foi tão grande que o chão desapareceu. Ele parou de comer, começou a perder o sono. Dias depois ele começou a ter alguns surtos. E, na realidade, um dia foi levado à força pelo SAMU para um hospital. Tem a lembrança dele acomodado numa louça, numa mesa gelada, onde foi sedado, e dias depois, ao acelerar a história, diagnóstico de transtorno bipolar. Então a gente não tem noção do que é, às vezes, o conjunto familiar dentro da nossa própria realidade. Só diante de eventos surpreendentes como esse, é que nós tomamos conhecimento. Se os pais e a mãe, se o pai e a mãe se aperceberam do que eles fizeram, é difícil saber. Mas ele fala que 20 anos depois, sobreviveu da custa de medicação, ele constituiu família, ele trabalha, ele tem filhos, e ele não consegue lembrar daquilo lá sem sentir um certo estremecimento. Olha como é que é. A gente não tem noção. Vamos ver aí. O menino aí, jovem, acometido desde os 14 anos por convulsões epiléticas com certa identidade. Esse cara aí, na realidade, o nome dele é Zeus Vantuil. Ele é filho de um cara que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, o Dr. Antônio Evangelho de Freitas, e que determinou aquele problema das convulsões epiléticas. Exercício de enorme poder em pretérito, intensamente vivido nas paixões e excessos de autoridade. Isso é difícil de ver. O que aconteceu antes lá no Supremo? Quem são aqueles homens e mulheres? Excesso de autoridade, a quantidade de prejuízos que eles causam para milhões de pessoas, mas eles não têm noção, nem eles têm, né?
Mas só que depois volta naquelas condições ali, e isso é muito comum, e a gente fica imaginando, pô, onde é que está Deus? É uma família, o cara, Antônio Vantuil, empresário, dono do laboratório farmacêutico, uma família estruturada, 2 filhos e um deles com esse problema, que é justamente o menino. Bom, então o que determinou isso? Porque o menino, apesar de ter sido poderoso, todo poderoso, que existem 4 caminhos para a perdição aqui na Terra, né? É riqueza, dinheiro. A gente fica meio doido. A gente não considera os outros. Inteligência, eu sou o máximo, eu me acho. Eu sou index, não é verdade? Beleza, eu sou muito bonito, sou muito bonita, tenho que tirar vantagem disso. E autoridade, que é esse item aqui. Se eu tenho autoridade, eu piso mesmo, quero saber. Seja autoridade chefe do tráfico, mato mesmo, meu rival, quero saber e quero ser o dono desse ponto, dessa área toda. E quem não me paga e roubar, está perdido, está morto. Pode ser criança, pode ser filho dos outros. Aí, nessa matança do filho dos outros, por causa desse ou daquele problema, está nascendo o futuro pai que vai perder o filho lá na frente, na existência subsequente. Porque, na realidade, 60, 70 anos não é nada, dentro do contexto da eternidade que nos é disponível para evoluir, né? Bom, então o Carita aí, ele na verdade exerceu o poder intensamente devido nas paixões e excessos de autoridade, arregimentando massa compacta de inimigos que arremeteram contra além, contra os outros, né? E após a morte invocando a justiça comum, retendo longo tempo nas regiões inferiores todos aqueles que foram suas vítimas, saciando velhos propósitos de vingança, cepiciando-lhe a organização perispiritual, por mais suplicasse pela libertação. Reencarnado, determinado a reequilibrar-se, a simples reaproximação de inimigos de outra época, porque eles sabem onde é que nós estamos, e simplesmente se aproximando por uma questão vibratória, energética, altera-lhe as condições mentais, que é onde surgem os surtos epiléticos. Mergulhando nas contorções típicas do processo de desequilíbrio derivado de desarranjos perispirituais, remanescentes da exposição prolongada à dominação de antigas vítimas quando no plano espiritual. Verdade ou mentira? Está aí para pensar. Esse cidadão diagnóstico de esquizofrenia, atormentado por vozes internas que o prendiam à ansiedade e amargura, ensimesmado, distante de sugestões ambientes, típico do quadro, alheio ao que ocorria no plano externo, braços imóveis, olhos parados, indiferente à assistência propiciada pela esposa, precocemente envelhecida, porque ele foi normal até um certo ponto, de repente entrou naquela da esquizofrenia, que aliás é um quadro também não muito incomum, contra a qual se voltava agressivamente, inclusive quando tentava a senhora lá alimentar. Ações, ele só se acalmava quando chegavam os netinhos. Quer saber por quê? O que determinou aquele quadro da esquizofrenia foram ações em vida passada em que eliminou 3 irmãos, a quem se comprometera a cuidar com o pai agonizante, administrando os bens que todos herdariam, dos quais se apropriara através de processos judiciais vencidos por advogados inescrupulosos. Enquanto o dinheiro fácil, a saúde sólida, os divertimentos e prazeres funcionavam como pesadas cortinas entre o personalismo arrogante e a realidade viva, fugiu de si mesmo, que é o que a gente faz, né? Com o tempo, cansando-lhe o aparelho fisiológico, a velhice vai chegando, e consumindo-lhe a maioria das ilusões, a resistência cedeu pouco a pouco, levando ao encontro consigo mesmo, que é a manifestação da doença já numa idade certamente avançada. Na viagem de volta ao próprio eu, vendo-se a sós com as lembranças de que não conseguia escoimar-se. A sensação de equilíbrio que ele experimentava em alguns momentos era a aproximação dos netinhos, que são os 3 irmãos que ele, infelizmente, infelicitou. Onde se forma o pensamento? Diz Kardec que as fontes do pensamento procedem de origens excessivamente complexas. E, nesse sentido, cada criatura humana, nos serviços comuns, reflete o núcleo de vida invisível que se encontra ligada de mente e coração. Assim, as esferas dos encarnados e desencarnados se interpenetram em toda parte. Observa, pois, os próprios impulsos, se quisermos ter uma avaliação de nós mesmos. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atraindo, refletes.
e refletindo, estendes a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. O pensamento é, portanto, nosso cartão de visita. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, encarnados ou não, é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou mais propriamente, a experiência, que é o conjunto de nossos próprios pensamentos, o estímulo, que é a circunstância que nos impele a pensar, que é a provocação e o desafio externo, e a inspiração, que é o conjunto dos pensamentos alheios que recebemos, encarnados ou desencarnados, que aceitamos e procuramos. Para chegar nesse nível de estruturação e evolução do espírito, isso exige, então, milênios de experiências, não é? Ignoramos absolutamente em que condições se dão as primeiras encarnações do espírito. É um desses princípios das coisas que estão nos segredos de Deus. Apenas sabemos que são criados simples e ignorantes, tendo todos, assim, o mesmo ponto de partida. Então não existe privilégios, o que é conforme a justiça. O que sabemos ainda é que o livre-arbítrio só se desenvolve pouco a pouco, porque está atrelado à consciência, que está atrelado ao desenvolvimento da inteligência, que é, na realidade, que o gera o conhecimento. Só se desenvolve pouco a pouco após numerosas evoluções na vida corpórea. Não é, pois, nem após a primeira, nem depois da segunda encarnação que o espírito tem consciência bastante clara de si mesmo, para ser responsável por seus atos. E esse momento não aconteceu necessariamente aqui na Terra, né? Não é senão após a 100ª, talvez a 1000ª, e a gente já comentou isso aqui em outras ocasiões. Isso está ligado à longevidade do corpo, que tornou-se maior depois do século XX, metade, quando surgiu o antibiótico, as vacinas. Dá-se o mesmo com a criança que não goza da plenitude de suas faculdades, nem 1 nem 2 dias após o nascimento, mas depois de anos. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento da sua inteligência. É assim, por exemplo, que um selvagem que come os seus semelhantes é menos culpado que o homem civilizado que comete uma simples injustiça. Sem dúvida, os nossos selvagens estão muito atrasados em relação a nós, e, no entanto, já se acham bem longe do seu ponto de partida, para ver como é longo essa caminhada, né? Durante longos períodos, o espírito encarnado é submetido à influência exclusiva dos instintos de conservação. Eu tenho que comer, eu tenho que sobreviver, eu tenho que preservar a espécie. Pouco a pouco, esses instintos se transformam em instintos inteligentes, ou melhor dizendo, se equilibram com a inteligência. Mais tarde, sempre gradualmente, a inteligência domina os instintos. Só então é que começa, então, efetivamente, a responsabilidade. Onde é a base desse extraordinário banco de dados? E aí vai ficar legal. Ó. A memória é o fulcro da vida mental, sendo o perispírito, que é aquilo que organiza esse corpo físico, como um laboratório onde se processam 1000 trabalhos simultâneos. A memória é uma condição quase indispensável à personalidade, pois ela é que liga o estado da atualidade aos estados anteriores e nos afirma sermos hoje o mesmo indivíduo de há 20 anos. É a memória que constitui a identidade, porquanto, ao mesmo passo que persistem as sensações presentes, surgem por ela evocadas as imagens antigas, que são, se não idênticas, ao menos muito análogas. Uma árvore, por exemplo, vista agora, uma imagem real, presente, atual, desperta em nosso espírito meia dúzia de lembranças quase idênticas, embora estejamos contemplando uma outra árvore. Do mesmo modo, um barco suscitará outra meia dúzia de imagens que serão idênticas ainda, seja qual for o barco entrevisto. Ainda em consequência da associação e encadeamento das ideias, não será preciso avistar um barco para reviver essas lembranças, que poderão aflorar da contemplação de uma praia, de um rio, de um objeto qualquer que lembre, ainda que longínqua, a ideia do barco. Nossa consciência está, por conseguinte, sempre presente a um certo número limitado de imagens remotas, e sempre as mesmas, mais ou menos, porque o nosso arquivo é que vai determinar essa associação. Essas imagens interativamente reconduzidas ao mesmo ego, que sou eu, constituirão a personalidade do indivíduo, que se tornou estável pela comunidade das mesmas. De que forma ela se constrói, essa memória? Quando um agente externo impressiona os sentidos, que são representados pelos sensores, tato, paladar, olfato, audição e visão, produz-se no aparelho sensorial uma certa alteração que chamamos sensação. Então, isso provoca a sensação que vai viajar por dentro de mim mesmo
que é transmitida ao cérebro pelo sistema nervoso e depois de um trajeto mais ou menos longo, chega às camadas corticais. Nesse instante, dois casos podem apresentar-se. Ou o espírito toma conhecimento, para pensar, da alteração sobrevinda ao organismo e dizemos que é uma percepção. Ou o espírito não é comunicado da ocorrência e a sensação registra-se automaticamente no porão da nossa consciência, que é o inconsciente. Essa transformação da sensação, que é um fenômeno físico, em percepção, que é um fenômeno psíquico, torna-se absolutamente inexplicável desde que não se admita a existência do eu, que é o espírito, a individualidade ou do ser consciente. Para que uma sensação seja percebida, ou por outra, para que se torne um estado consciencial, há que notar duas condições indispensáveis, a saber, a intensidade com que essa percepção é captada, essa sensação, e a duração dela. A intensidade é a condição variável, mas faz-se preciso um mínimo para que se verifique a percepção. Duração é o tempo necessário para que uma sensação seja percebida e para que o espírito tome conhecimento do movimento perispiritual. E aí, olha que legal isso aí, ó. A do som faz-se ao fim de 16 centésimos a 14 centésimos de segundo, para guardar lá dentro. Do tato, 21 centésimos a 18 centésimos de segundo. A da luz, de 20 a 22 centésimos de segundo. Para o mais simples ato de discernimento, o mais próximo do reflexo, temos de 0,02 centésimos a 0,04 centésimos de segundo. Mais duas conexões. Homem, 32 anos, sacerdote, professor de latim e português, eloquente orador que certa manhã, em meio à missa que celebrava, abandonou subitamente o serviço, dirigindo-se agitadíssimo ao quintal da sua residência e, empunhando uma enxada, pôs-se, mesmo paramentado, a cavar a terra sofregamente, alegando ali existir um tesouro enterrado que precisava encontrar. Internado por 14 anos em hospital psiquiátrico, onde desencarnaria sem apresentar melhora, cavando com as próprias mãos os pisos, as lajes e até os azulejos do quarto em que estava alojado, até que os dedos sangrassem e se deformassem, só se acalmando quando lhe ofereciam montes de pedras nas quais supunha ver tesouros de pedras preciosas. O que causava isso? Obsessão mantida por espírito descrito pelos videntes como um homem de cor parda, carregada, usando pequeno bigode e chapéu de palha grande, comum às áreas rurais, roupas pobres, escuras, transparecendo prazer em mostrar aos médios as mãos decepadas por ordem do seu senhor, que é a vítima de agora, do qual fora escravo e que o acusara de roubo de vultuosa quantia do cofre da fazenda de sua propriedade, ordenando-lhe fossem decepadas as mãos com um machado para que não roubasse mais. ACMG, 19 anos, solteira, residente do Rio, acometida de violentas crises de enxaqueca que a dominavam com intervalos de uma semana a 15 dias e que duravam em média 3 dias. O problema começara quando, em meio a um estágio nos Estados Unidos, decidiu visitar o Canadá, onde sofreu a primeira crise de maneira súbita e sem causa aparente. Internada em um hospital canadense com agravamento do estado clínico, foi submetida a diversos exames sem que nada de anormal fosse constatado. Retornando aos Estados Unidos, novos exames foram feitos sem que qualquer problema fosse diagnosticado. De volta ao Brasil, novos exames com resultados normais, apesar da persistência dos sintomas de forma intermitente, evoluindo para perturbações visuais no olho direito, também rebelde a tratamento oftalmológico. Que causava isso? A presença em sua psicosfera de entidade obsessora feminina de natureza britânica, tendo residido no Canadá no final do século XVIII, onde a jovem de hoje, então dama de companhia da obsessora, apaixonou-se pelo filho da mesma, que não concordava com o romance, impondo o afastamento do rapaz do seu convívio por questão de orgulho, posição social, nobreza, etc., causando no rapaz um choque muito grande que o levou a abandonar a família, morrendo subitamente pouco depois. Nasceu o ódio mortal que fez sua mãe jurar vingança, a qual começou com o reencontro atual no passeio por certa cidade canadense, segundo a história conta, visitando lá um daqueles castelos. Seguindo, e as atividades que exigem um raciocínio na composição da memória e da personalidade? Um ato inicialmente difícil
que demanda um certo tempo, torna-se mais fácil, mais rápido, quanto mais repetido. É a decoração, de outras palavras, da escola, né? Ao fim de muitas repetições, o tempo exigido será tão curto que o eu não mais o percebe e ele se torna, então, inconsciente. É o dirigir o carro. Gravam-se, portanto, no perispírito as sensações com uma certa durabilidade. Contudo, elas não permanecem no campo da consciência. É automatismo. Desaparecem momentaneamente para dar lugar a outras e tornam-se, por assim dizer, inconscientes. A mesma coisa dá-se em relação a tudo que temos visto, lido e aprendido. Por conseguinte, desde o nascimento, melhor dizendo, nossa alma cria uma reserva imensa de sensações, volições, ideias, de vez que o mecanismo mediante o qual o espírito atua sobre a matéria é igualmente mantido no invólucro fluídico, que é o corpo espiritual, né? Cada painel contemplado, cada leitura que fazemos deixa em nós um traço. As ideias ligam-se e entrosam-se por lei de associação que também prevalece para as sensações e percepções. Nas regressões de memória, na verdade, esse traço está definido pela cronologia, porque o cara que é sugerido retorne a tal época, tal ano, ele recupera um monte de informações que, na verdade, acabam contribuindo para que a associação de ideias o ajude a entender alguns problemas. É só ler os livros do Brian Weiss. O território que se escalonam esses materiais copiosos e multifários é o perispírito, que é também circunstancial, como o André Luiz nos fala. Ele se organiza quando vai começar uma nova encarnação. É nele que coabitam essas aquisições todas sem riscos de se confundirem. Delas, poderia dizer que construem a biblioteca de cada ser pensante. Como ocorre a recuperação do guardado no inconsciente? Quando voluntariamente concentramos o pensamento numa coisa que desejamos recordar, enviamos na sua direção uma série de influxos sucessivos que objetivam dar ao movimento perispirítico o mesmo período vibratório que ele tinha, pode dizer-se, um tanto mais fraco no momento em que fora registrado, isto é, percebido. Quer dizer, tudo é vibração da energia mesmo, né? Essa repetência de excitação, provocando por superatividade funcional uma espécie de congestionamento do órgão material, produz, abaixo mesmo dos limites da consciência, uma espécie de atenção passiva. Depois de uma série de excitações da mesma intensidade, com exclusão das primeiras, naturalmente insensíveis, a recordação torna-se nítida, muito embora momentos antes a lembrança não existisse. Realmente o papel da atenção é exagerar os movimentos. E é por isso que nós podemos fazer surgir um estado inconsciente nos umbrais da consciência, ou seja, lembrarmos daquilo que a gente quiser. A evocação das ideias antigas pode traçar as mais caprichosas variantes. Quando, porém, queremos reaver uma lembrança precisa, que é aquilo que eu falei há pouco, que aconteceu lá no ano de 1900 e tanto, quando você tinha tantos anos, o espírito emprega outros meios servindo-se do ponto de referência que é a data. Como e por que surgem os fatores desencadeadores da insanidade? Começamos aí agora a ver os aspectos. Todas as grandes preocupações do espírito, quando você fica estressado em função de um problema, podem ocasionar essa insanidade, essa loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. Porém, precisa de um outro fator. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro. Você já vem com aquilo lá meio que desarmonizado, meio predisposto à desarmonia, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a insanidade, esquizofrênicos hoje sabe-se que falta, né, na química do cérebro deles o lítio, né? Essa tomará o caráter de preocupação principal. Então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos que estão atuando sobre ele, em quem com ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder. É só se ter uma ideia fixa, mesmo que pode desorganizar mais ainda, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Provavelmente o louco religioso se houvera tornado um louco espírita, se o espiritismo for a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírito seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Na época, lá quando Kardec escreve isso, a igreja fazia questão de dizer que a prática da mediunidade, por exemplo, levava à loucura.
que o espiritismo era coisa do demônio, como aliás hoje ainda acontece em algumas escolas, né? E na verdade parte desse comentário tem raiz nesse momento histórico, né? O espiritismo bem compreendido é um preservativo contra a loucura, é o oposto do que se dizia, né? Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes do suicídio, ou seja, o emocional, como se diz hoje, é o que determina as patologias físicas ou mentais. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, elas lhes parecem tão pequenas, mesquinhas a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem, o que em outro produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento, se as sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão assim uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente da loucura e suicídio. Na relação da individualidade consigo mesmo, a partir de certo nível de evolução, o ser pode experimentar graus variados de insanidade. Como distinguir a loucura patológica da loucura obsessiva? A primeira resulta de uma desordem nos órgãos de manifestação do pensamento. Isso daí é, na verdade, a exteriorização do que você traz dentro de você pelas memórias acumuladas na vida passada, como eu falei do Marcelo, que é meu primo. Ele não foi o cara que foi lá e meteu o bisturi no cara sem anestesia para ver o que ele sentia. Mas ele estava assistindo, segurando, e não tomou nenhuma atitude. Como nós não viemos aqui para fazer essas maldades, mas existem pessoas que o fazem. Se o senhor vê o problema do tráfico de drogas no México, naquelas regiões sombrias, hoje esfolar pessoas vivas, expor publicamente para a não dá, é comum. Aqui no Brasil, Tim Lopes foi esquartejado vivo. Foi na Idade Média? Não, foi agora. A mulher do Bruno, do jogador de futebol, foi dada para os cachorros comer. Mas isso é da Idade Média? Não, é desse século. Então veja que o homem continua, em níveis variados, usando sua inteligência muito mal, criando para si mesmos esses transtornos psiquiátricos. Nós vamos ver mais uns quadrinhos aí na frente, mais umas conexões interessantes, de pessoas que fizeram essas barbaridades e atrocidades. Como é que eles renascem? Porque não renascem porque é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Ontem, falando sobre Deus, a gente respondeu a pergunta, o Espírito da Verdade responde a Kardec. Deus criou o mal? Não criou o mal. Na verdade, o mal é a transgressão do homem às leis que ele resiste em cumprir. Qual é a lei que Jesus simplesmente diz para nós que é a principal? O amor ao próximo e a Deus. Quem que faz isso? Ninguém faz isso. Você não ama nem a você mesmo. Porque você, de uma certa forma, negligencia no uso do corpo, que é um empréstimo, pelo qual você vai responder. Você vai criando para você determinadas anomalias, desarmonias que vão ser enfrentadas na frente, e aí você fica pensando, né? Pô, onde é que está Deus? E é o caso que eu contei mês passado da moça que tinha 38 anos físicos, uns dias, 6, 7 dias antes, viu umas manchas na perna, 2 filhos, arquiteta, e na verdade foi olhar no Google e viu lá que poderia ser, ficou assustado, mas não falou nada com o marido. 5 dias depois sentiu uma taquicardia, pediu para ir para o hospital, no dia seguinte foram fazer exames, final do dia, diagnóstico de leucemia em alto grau. Começou depois de briga com o convênio na terça-feira, dia 15, briga com o convênio feriado, autorizou, começou a começo da quimioterapia, às 5 horas da tarde, um AVC. Cirurgia de emergência, Hospital Beneficência Portuguesa, São Paulo, sucesso total, mas não recobrou mais a consciência. 5 dias depois, morte cerebral, 3 dias depois, morreu. Meu Deus, deixou 2 crianças, filho de 8 de 9 anos, uma vida pela frente, 38 anos, onde está Deus? Moçada entra num avião na direção de uma decisão de futebol, sua alegria, o piloto, por uma 4ª tentativa de arriscar, acaba levando todo mundo para o buraco. Já era a 4ª vez que ele fazia a mesma coisa. Então,
Diz a espiritualidade que Deus socorre a criatura pela própria criatura. Os caras fizeram orçamento para voo direto, mas preferiram fazer um voo com conexão. E saiu atrasado em São Paulo. O ponto em que ele podia, pelo tempo de voo, né, fazer o abastecimento, estava fechado e o aeroporto não tinha iluminação, porque ele saiu atrasado 1h30 de São Paulo. Chegou 1h30 atrasado de Santa Cruz da Serra, saiu com 1h30 de atraso, já não dava para abastecer no meio do caminho. O avião não tinha autonomia para tanto. Chegou lá, um avião de maior porte está com uma emergência, suspeita de vazamento de combustível que não tinha. Tem prioridade, desceu ele que tinha muito mais passageiros. E o cara aqui, sem o combustível, dando volta, avisa, olha, o combustível acabou mesmo. O combustível gera energia elétrica, apagaram-se as luzes, todo mundo pensando que o avião tem sendo o procedimento para aterrar, ele mete o chifre lá na montanha, se espatifa, morre todo mundo. Alguns salvam, os que sobraram ainda estão cortando perna. Só tragédia. Parece que Deus não existe. Parece. Mas na verdade isso é a lei se cumprindo, usando os recursos que tem, não é? Para justamente fazer com que pessoas que fizeram as barbaridades lá atrás se reúnam no mesmo ponto. Vamos fazer uma festa, vamos emitir a lista de convidados. Como é que nós vamos evitar os penetras? Bom, esse aqui vai querer ir, mas não pode. Então vamos fazer o seguinte, ele vai esquecer o passaporte lá no hotel. Esse daqui é o prefeito da cidade, vamos fazer ele no dia seguinte. Esse daqui, na verdade, vai, mas tem um amigo dele que está começando agora, e ele fala assim, olha, vai você na frente, faz a transmissão, porque você nunca fez viagem internacional e nunca fez transmissão internacional. O cara foi nem tirar o nome dele da lista de passageiros. Na madrugada da segunda-feira ligou para a mulher dele, meus pesos, seu marido morreu, o avião caiu. Eu falei, não, meu marido está deitado aqui do meu lado. E histórias assim se multiplicam, porque a lista de convidados não previa a inclusão desses caras. Eu tenho um amigo aqui, o Clóvis, lá da Galvão, no centro de Ipiranga. Ele estava em Porto Alegre quando aquele avião da TAM caiu às 7 da noite. Ele estava para vir receber voo. Na hora que estava fazendo o check-in, teve uma indisposição, falou, eu vou no próximo. Essa indisposição alguém provocou. O time do Grêmio, 23 jogadores iam para Goiás, passando por São Paulo. O chefe da delegação falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para outro voo, nós vamos direto para Goiânia, vamos jogar o voo. 23 pessoas salvaram. E assim vai. O Luiz Stefanini brigou porque queria estar naquele avião, porque era da Globo, tinha compromisso em São Paulo. A moça do check-in falou, olha, eu não posso tirar ninguém para colocar o senhor. Quando ele soube que o avião caiu, ele desmaiou, porque o choque emocional foi muito grande e escapou. Porque não estava na lista de convidados. É assim? Então é assim a vida. O primeiro resulta de uma desordem nos órgãos de manifestação do pensamento que vem do passado. Notemos que nesse estado de coisas não é o espírito que é louco. Ele conserva a plenitude de suas faculdades como demonstra a observação, mas o corpo traz aquela restrição, apenas estando desorganizado o instrumento de que se serve para manifestar-se, que no caso é o cérebro. O pensamento, ou melhor dizendo, a expressão do pensamento é incoerente. Na loucura obsessiva não há lesão orgânica, é o próprio espírito que se acha afetado pela subjugação de um espírito estranho que o domina e subjuga, que geralmente é o adversário do passado, que quer cobrar, que quer se vingar. No primeiro caso, deve-se tentar curar o órgão enfermo. No segundo, basta livrar o espírito doente do hóspede importuno a fim de lhe restituir a liberdade. Mas nem todos assim têm paciência suficiente de submeter o tratamento e operar em si mudanças essenciais para criar maior resistência e imunidade contra o assédio, porque às vezes ele passa por um tratamento, às vezes numa casa espírita, e volta à vida normal. Não está nem aí. É tudo que o espírito adversário do passado quer para que voltasse e reconectar com ele. Casos semelhantes são muito frequentes e muitas vezes tomados como loucura, que não passa de obsessão, para o qual deveriam empregar meios morais e não duchas. E na época era normal. Na época do Inácio Ferreira encarnado, você sabe que uma das terapias tentadas além da lobotomia, arrancar todos os dentes do doido. Já pensou? Pelo amor de Deus, a dor que sugera para aqueles que têm ainda a condição normal, né? Pelo tratamento físico e sobretudo pelo contato com os verdadeiros alienados,
muitas vezes tem sido determinada uma verdadeira loucura onde não existia. Foi o bicho de 7 cabeças, né, do Rodrigo Santoro. Ele foi internado no hospital lá em Curitiba porque era drogado. Só que ficou no meio dos doidão mesmo. Aí é a fantasia do autor do livro, que escreveu o enredo do filme, evidentemente a fantasia, exagera, né? Mas isso foi bom porque também houve uma separação. Hoje, doente mental não se mistura mais com doente ligado aí ao problema da dependência. Existiu no estado de Minas Gerais um sanatório que é um negócio assim cruel, mas é pior que campo de concentração nazista. Acho que era não sei se era Teófilo Otoni, e era um negócio que era um depósito de louco cruel, tipo o Juqueri aqui em São Paulo. O Juqueri foi moralizado e arrumado à custa de muitos anos, né? Assistimos uma palestra foi no simpósio que vocês organizaram aí, que é lá com o João Lourenço, com todas as experiências do Juqueri que ele teve como sei lá, residente. É um negócio assim. Mas esses caras não são coitados. A grande diferencial do Espiritismo é falar, ó, quem está lá já por engano ou por justa razão, pelo diagnóstico médico, é porque tem culpa do cartório. É impressionante como o passado nos persegue. Seja na vida familiar, na interação entre relação pessoal, seja na vida social, seja na relação de nós conosco mesmos. Nós somos sempre vítimas de nós mesmos. O que você acha dessa política do governo em relação ao hospital psiquiátrico? Ele foi fechando, e aí o pessoal que não tem muito recurso financeiro, como que fica? Então, a gente teria que ter alternativas que não tenham, infelizmente, só o tratamento ambulatorial. Né? E o doente mental está solto pelas ruas, às vezes correndo risco até de fazer coisas cruéis contra outras pessoas, porque tem casos que realmente a pessoa está totalmente fora de si. Né? Agora, não só esse caso, mas todos os outros casos ligados à saúde física, mental no nosso país e as políticas sociais têm a ver com a própria realidade dos habitantes do país e da terra. Né? Como a gente mostrou ontem numa outra palestra, está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a Terra é um país, a Terra é um planeta inferior. E ela é inferior pelos habitantes que aqui estão, que na realidade criam para si mesmos esses sofrimentos. Não é Deus que está lá em cima falando, ó, eu vou pisar em vocês todos, chutar. Não, você mesmo que cria. Como a gente vê, o livre-arbítrio, então, riqueza, se eu tenho muito dinheiro, não estou nem aí com o outro. Não estou aí. São raros aqueles que pegam a grana e fazem alguma coisa de ordem social. Se eu tenho inteligência, também eu me acho o rei da cocada preta e vou fazer tudo o que eu posso para criar coisas, para tirar maior proveito, para ficar mais rico. Não estou preocupado com o outro. Mesmo na área da saúde. Se eu sou uma pessoa bonitona, eu vou tentar entrar na mídia internacional, ser a Gisele Bündchen, também não estou preocupado com o próximo. E se eu tenho autoridade na mão, eu vou criar todas as condições para prejudicar o meu próximo, para me manter naquela posição que eu estou. Vejamos o que aconteceu ontem no nosso país, nos últimos dias. Abrindo novos horizontes a todas as ciências, o Espiritismo vem também elucidar a questão tão obscura das doenças mentais, ao assinalar-lhes uma causa que até hoje não havia sido levada em consideração, a causa real, evidente, provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida. Então, quando eu tenho um processo obsessivo, desses que vão evoluindo para que o Espiritismo chama de fascinação, que evolui para tal da subjugação, que antigamente chamava possessão lá pela igreja, é porque eu tenho uma certa conexão com esses que estão exercendo sobre mim alguma ação. Vamos ver esse caso, olha que interessante. Caso real. Homem, 25 anos, profundo estado de fraqueza, não se alimentando por ausência de apetite, nem dormindo, noção completa de espaço, quer dizer, cabeça está bem, tempo e lugar, memória e raciocínio perfeito, segundo a avaliação médica. Organismo desidratado, exames laboratoriais e chapas radiográficas negativadas. Não tinha nada que justificasse aquele quadro em que ele mergulhava progressivamente. Mas olha o que determinava isso. É um processo obsessivo involuntariamente alimentado por entidade feminina,
desencarnada por tuberculose pulmonar, resultante de suicídio praticado em encarnação passada, por frustração amorosa ante a impossibilidade de se unir ao paciente avaliado hoje. Olha aí que interessante. Lá atrás ela se matou, porque esse cara que é hoje o hospedeiro dela, né, porque a vampirização, nós vamos falar um pouquinho dela daqui a pouco, na verdade era aquele que de uma certa forma fez-la sentir-se frustrada na relação amorosa, que a fez suicidar. A questão do pulmão está ligado à asfixia. Eu me jogo, eu não sei nadar, me jogo no rio para morrer afogado. Eu ligo o gás para morrer sufocado. Eu, na verdade, ligo lá o carro e fico aspirando o monóxido de carbono para morrer. O que eu fiz de estrago no meu pulmão vai gerar, muitas vezes, as patologias. Existe uma mensagem do Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, intitulada Suicídio, onde o Emmanuel vai fazer uma série de associações entre doenças, desde a tetraplegia, paraplegia, o problema da leucemia, o problema da asma, bronquite, que são graduações diferentes dos problemas respiratórios. Então ele faz uma associação interessante: o tiro na cabeça, a surdez, mudez, o problema de locomoção motora, se atinge os centros que estão de uma certa forma funcionando no meu corpo físico através dessas atitudes drásticas, eu vou trazer as sequelas na próxima existência. E no tempo de vida correspondente ao tempo de vida que eu subtraí da vida. Então, essa moçada que morreu aos 20, 30 anos agora, eles na vida passada provavelmente tiveram uma abreviação da vida por decisão voluntária, porque toda e qualquer pena que nós enfrentemos aqui está intimamente relacionada a um negócio chamado intenção. Se você faz ignorante, você tem naturalmente um grau de comprometimento. Mas se você faz com vontade de fazer, eu quero me matar, a vida não tem sentido, me atiro de cima do prédio, volto, na realidade, já com o problema da paralisia cerebral, volto com o problema da tetraplegia, volto com uma fragilidade numa vértebra que eu no pescoço e depois eu me enforquei, e eu caio na calçada e fico tetraplégico. Pô, meu, onde está Deus? Deus está ali, permitindo que você se reerga, se reequilibre, né? Então, ele, por sua vez, recorreu ao mesmo expediente drástico lá atrás, abrindo o campo da sua ignorada mediunidade nesta vida para a influenciação espiritual experimentada após terem se atraído. Olha que legal! Eles, na verdade, se encontraram no plano espiritual, num desdobramento natural do sono. Porque o Espiritismo fala, dormir é, na verdade, relaxar o corpo, anestesiado pelo cansaço do dia anterior, mas o espírito, num cochilo simples ou no sono profundo, questões 400 a 412, na verdade, sai para vivenciar experiências do mundo astral. Se reencontraram, a afinidade explicaria a intoxicação psíquica ou perispiritual absorvida pelo encarnado, cujo inconsciente mantinha-se carregado pelo sentimento de mágoa e desesperança daquela vida passada. Mulher, 40 anos, de casada, 9 filhos, 10 netos. A partir de determinado momento, ela começou a entrar num processo assim, de ciúme em relação ao marido doentio. Dominada por irracional sentimento de desconfiança e ciúme em relação ao marido, que era um cara absolutamente cumpridor dos seus deveres, situação agravada dia após dia, transformando-se progressivamente num comportamento insano, que por orientação médica resultou na internação, foi internada, ficou louca, em estabelecimento para tratamento psiquiátrico por vários meses, ante a ideia do suicídio, porque ela queria se atirar debaixo de um carro. Quem causava isso? Um processo obsessivo mantido por entidade feminina ao ser desdenhada pelo amante na época, né? 43 anos antes, esse que é o marido bonzão agora, pai correto, avô correto, lá atrás teve um cacho lá com uma mulher, largou ela para trás, ela se matou do lado dele. Aos olhos do mundo ela simplesmente desaparece, mas não desaparece. Desaparece o corpo que vai para transformação natural, mas o espírito continua. Desencarnada em grande perturbação, porque o suicídio leva o cara a uma loucura, ignorando que havia morrido, ela nem sabia. 43 anos depois ela foi descobrir isso. Localizou o cara, decidiu vingar-se, se esforçando para influenciá-lo, procurando fazer com que ele só tivesse preocupações e aborrecimentos. E como fazia isso? Através da rival que estava ali. Porque a mediunidade é uma coisa ignorada. O que é que o Espiritismo define como obsessão? Obsessão é a ação quase permanente de um espírito desencarnado que leva a pessoa a ser solicitada por uma necessidade incessante de agir
desta ou daquela maneira de fazer isto ou aquilo, que se assemelha muito a alguns quadros psiquiátricos. A influência dos espíritos sobre os pensamentos e atos é maior do que se crê, porque frequentemente são eles que dirigem os encarnados através das influências sutis. Questão 459. Não há obsessão unilateral. Cada um vai me obsediar porque ele quer e o outro permitir. Nutrindo-se toda ocorrência dessa espécie à base de intercâmbio. Eu tenho que abrir campo favorável para que isso se dê, né? Então, a base de intercâmbio mais ou menos completo. A Classificação Internacional de Doenças, em sua versão 10 de 2006, define estado de transe e possessão, transtorno de trânsito dissociativo, como uma perda transitória da consciência da própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Afirma que apenas estados de transe involuntários e não desejados são considerados transtorno, não devendo ser classificados como doença, quando ocorre em situações adequadas ao contexto cultural ou religioso. Pode um espírito tomar temporariamente um invólucro corporal, que é uma ideia que as pessoas às vezes fazem, de uma pessoa viva, quer dizer, eu tomo conta do corpo do outro, isto é, introduzir-se num corpo animado e agir em lugar de outro que se acha encarnado neste corpo? Resposta do Espírito da Verdade. O espírito não entra em um corpo como se entra numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, através da mente, da emoção, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, identificação, empatia, a fim de agir conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Então, além dos pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? A criatura humana é um espírito que pensa. Frequentemente, muitos pensamentos surgem a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro contrários uns aos outros. No conjunto deles estão sempre misturados os da pessoa com os dos espíritos desencarnados. Daí a incerteza em que as pessoas se veem. É que têm em si duas ideias a se conflitarem. Como distinguir esses pensamentos? Quando um pensamento é sugerido, tem-se a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la, diz o Espírito da Verdade. Não a fazendo, age o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Revelam os Espíritos que a família consanguínea filtra a família espiritual, construída através das relações mal sucedidas dos seres humanos, através de existências várias, traduzindo-se especialmente em distúrbios mentais e obsessivos. Como distinguir e identificar uns dos outros? No círculo das recordações imprecisas que pairam sobre a nossa mente, a se traduzirem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferidas ao campo carnal, porque isso já era lá real no mundo invisível e na outra vida, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, homens e mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços da consanguinidade ou da família, ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposas e esposos, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência. Não fica muito preciso, mas eu sinto que é assim, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade. Identificando em si as questões, ou melhor, questões e situações íntimas, inapreciáveis aos demais, o espírito reencarnado que adquire recordações
não obstante menos precisas do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à insanidade, à loucura. E nessa categoria temos na crosta planetária uma percentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas que, a seu turno, se conservam em posição oposta à verdade, presos à conceituação acadêmica e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Esses, em particular, são as vítimas anônimas da ignorância do mundo, os infortunados absolutamente desentendidos e de loucos incipientes prosseguem, pouco a pouco, a caminho do hospício ou do leito de enfermidades ignoradas, tão só porque lhes faltam a água viva da compreensão e a luz mental que lhes revelem a estrada da paciência e da tolerância em favor da redenção própria. As últimas conexões, se não me falha a memória: família constituída de casal de idade avançada, 10 filhos menores, portadores de faculdades mediúnicas ignoradas, alheios a qualquer tipo de sentimento religioso, convencionalmente católicos, presos da ímpetos suicidas que já tinha produzido 2 vítimas, o chefe da família e a primogênita de 20 anos, ameaçando um terceiro integrante que fracassara em 2 tentativas, porque é uma possibilidade que o Espiritismo trata em vários momentos da Revista Espírita. Tem até um livro intitulado Obsessão, que é uma compilação de vários casos que falam da obsessão coletiva, às vezes envolvendo uma família, às vezes até uma cidade. Falanges de espíritos presos à ideia de vingança é a causa, derivada do ódio pelas violências e crueldades sofridas, praticadas pelas vítimas de agora na condição de prisioneiros da Inquisição que atuou em Portugal durante o século XVI, quando o Brasil estava sendo descoberto, na Inquisição, impondo implacável perseguição aos seguidores do judaísmo. Outro caso: menino, 8 anos, paralítico de nascença, não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve, imóvel, a emitir gritos e sons guturais próprios da esfera subhumana. Que causou? 2 séculos antes, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil, valendo-se da desordem político-administrativa para vingar-se. Isso é muito comum hoje ainda, na área política, para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas, atraindo para si as vítimas desencarnadas quando do retorno ao plano espiritual após a morte, desorganizando os centros importantes da memória que resultaram no mau funcionamento do cérebro que coordena todas aquelas operações do corpo. Não fala, não anda, não vê, esse negócio todo. Segundo a definição clássica, os transtornos de personalidade são distúrbios do comportamento manifestados em graus diferentes, mais ou menos padronizados, em função dos mecanismos de reação e defesa que os indivíduos apresentam frente às estimulações ambientais. Por sua vez, o Espiritismo afirma existirem processos de perturbação em níveis que variam da obsessão simples à fascinação e desta à subjugação, a antiga possessão, a qual pode envolver não apenas um indivíduo, mas vários simultaneamente na chamada obsessão coletiva. É realmente possível? Estando provados alguns casos isolados de obsessão física ou de subjugação, fácil é compreender que, semelhante a uma nuvem de gafanhotos, um bando de espíritos malfazejos pode lançar-se sobre um certo número de indivíduos, dele se apoderar e produzir uma espécie de epidemia moral. A ignorância, a fraqueza das faculdades, a ausência de cultura intelectual, naturalmente lhes facultam maior influência. É por isso que eles prejudicam, de preferência, certas classes, embora as pessoas inteligentes e instruídas nem sempre estejam isentas. Foi provavelmente uma epidemia desse gênero que imperou no tempo do Cristo, tantas vezes mencionada no Evangelho. Mas por que só a sua palavra bastava para expulsar os chamados demônios, como diz lá as narrativas? Isso prova que o mal não podia ser curado senão por uma influência moral. Ora, quem pode negar a influência moral do Cristo? E quando emprega-se o exorcismo, que é uma espécie de remédio moral, e nada se obtém? Se nada produziu, é que o remédio nada vale e que se deve buscar outro. Isto é evidente. Estudai no Espiritismo e compreendereis a razão. Somente o Espiritismo, assinalando a verdadeira causa do mal, pode dar os meios de combater os flagelos dessa natureza.
Mas, quando dizemos para estudá-lo, entendemos por isso um estudo sério, e não na esperança de nele encontrar uma receita banal para uso do primeiro que aparecer. Impulsos e compulsões, melhor dizendo, censurados pela consciência que vai, como já vimos aí atrás, se ampliando à medida que nós vamos evoluindo, resultam em desarmonias ou distúrbios emocionais que podem levar à insanidade em vários níveis. No que se refere aos espíritos que evoluem no planeta Terra, haverá algo que possa ser apontado como o dominante? No exame das causas da loucura, diz o livro O Mundo Maior de André Luiz, entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é um dos fatores mais decisivos, escravizando milhões de criaturas. Inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entregam o corpo aos desregramentos passionais. A loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro, dimana da desassociação de centros perispiríticos, olha que interessante, o que exige longos períodos de reparação. Nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída, senão transmudada no estado de sublimação. Com base nas experiências sexuais, a tribo converteu-se na família, a tábua metamorfoseou-se no lar, a defesa armada cedeu ao direito, a floresta selvagem transformou-se na lavoura pacífica, a heterogeneidade dos impulsos nas imensas extensões de território abriu campo à comunhão dos ideais na pátria progressista, a barbárie ergueu-se em civilização, os processos rudes da atração transubstanciaram-se nos anseios artísticos que dignificam o ser, o grito elevou-se ao cântico e, estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança vagarosamente embora para o supremo alvo do divino amor. Da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos elevados, a alma transita para a gloriosa iniciação. Desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia e sacrifício constituem aspectos dessa jornada sublimadora. Por vezes a criatura demora-se anos, séculos, existências diversas de uma estação a outra. Raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia com o equilíbrio indispensável. Muito poucas atravessam a província da posse, meu, sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme aos quais se entregam desvaidadamente. Reduzido o número percorre os departamentos do carinho sem se algemarem por largo trecho aos gnomos do exclusivismo. Devidos à incompreensão sexual, incontáveis crimes campeiam na terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte, desgalgaram até o fundo do abismo, amargurados e vencidos. Milhões de irmãos nossos se conservam semiloucos nos lares ou nas instituições. São os companheiros incapazes do devotamento e da renúncia a submergirem pouco a pouco no caligenoso tijuco das alucinações. De mente desvairada, fixa no sovacão da subconsciência, perdem-se no campo dos automatismos inferiores, obstinando-se no conservar em deprimentes estados psíquicos. O ciúme, a insatisfação, o desentendimento, a incontinência e a leviandade alastram terríveis fenômenos de desequilíbrio. Obsessão é o mesmo que vampirismo? Obsessão-vampirismo é inquietante fenômeno de parasitose mental. Determinam-na fatores internos e externos. Na esfera da alma, os primeiros dependem dos segundos, não havendo influenciação exterior deprimente para a criatura, quanto a própria criatura não se deprime. Pelo ímã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo à escabiose, à ulceração, à dissomania e à loucura, à cirrose e os tumores benignos ou malignos de variada procedência, tanto quanto os vícios que corroem a vida moral e, através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar para si mesmo as mais graves eclosões de alienação mental, como sejam as psicoses de angústia e ódio, vaidade e orgulho, usura e delinquência, desânimo e egocentrismo, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis,
que lhe favorecem a derrocada ou a morte. Justapõe-se a aura das criaturas que lhes oferecem passividade e, sugando-lhes energias, senhoreiam-lhes as zonas motoras e sensórias, inclusive os centros cerebrais, em que o espírito conserva as suas próprias conquistas de linguagem e sensibilidade, memória e percepção, dominando-as à maneira do artista que controla as teclas de um piano, criando assim, no instrumento corpóreo dos obsessos, as doenças fantasmas de todos os tipos, que, em se alongando no tempo, operam a degenerescência dos tecidos orgânicos, estabelecendo o império de moléstias reais que persistem até a morte. Imprescindível, assim, viver em guarda contra as ideias fixas, opressivas ou aviltantes, que estabelecem ao redor de nós maiores ou menores perturbações, sentenciando-nos à vala comum da frustração. No caso dos processos obsessivos mais graves, há como que um verdadeiro domínio magnético do espírito desencarnado sobre o encarnado. Como é possível? São técnicas de influenciação e possessão dos desencarnados que ainda padecem o fascínio pela matéria densa, junto dos companheiros que usufruem o equipamento fisiológico na experiência terrestre. Valem-se do hipnotismo, efeitos do fluido magnético a derramar-se do responsável pela hipnose provocada sobre o campo mental do paciente voluntário que lhe obedece ao comando. Neutralizada a vontade, o sujeito assinala na intimidade do cosmo intracraniano a invasão da força que lhe subjuga as células nervosas, reduzindo-o à condição de escravo temporário do hipnotizador com que se afina a executar-lhe as ordenações por mais abstrusas e infantis. Semelhante ao processo de que se utilizam os desencarnados de condição inferior, consciente ou inconscientemente, na cultura do vampirismo. As duas conexões finais: mulher, 38 anos, trabalhando como doméstica, casada aos 23, sem filhos, frequentadora de culto protestante, do qual se afastou por meses, exibindo certa desorientação na forma de ser, alegando que os religiosos iam persegui-la. Nesta fase, começou a sair de casa à noite, altas horas, mostrando-se desesperada, dizendo ouvir uma voz desconhecida clamando por socorro, demonstrando sofrer muito, agonizante. Outras vezes dizia que a pessoa já morrera, mas continuava a clamar sua presença. Causas: ações em vida passada em que, discriminada pela sua condição de prostituta, valeu-se da paixão obsessiva revelada por jovem de família importante da cidade em que vivia, lá no interior de Minas, abandonou-o após levá-lo a atitudes extremas contra a própria família, que se opunha à relação, impondo-lhe a morte em meio a cruéis sofrimentos após tentativa de suicídio. O pai do rapaz, abalado com a morte do filho, acabou morrendo obcecado pela ideia de vingança e a ideia de reencontrar o filho. Ela, 60 anos após o término da existência anterior, renasceu novamente, passando a experimentar o assédio mental daqueles a quem prejudicara na experiência resumida. Homem, 17 anos, servente de pedreiro, sem vícios, acometido de um momento para o outro, desde os 13, de medo de qualquer coisa, e somente ele dizia ver, escondendo-se embaixo da cama, sem coragem de sair de casa, gritando muito, não parando vestido, pois rasgava toda a roupa. Restabelecido após tratamento de passes em um centro espírita, transferiu-se para a cidade de Santos a convite de um irmão, onde reintegrou-se às atividades profissionais, tornando-se benquisto entre os que o conheceram, até que 2 meses depois desinteressou-se pelo trabalho, arredio, triste, isolando-se da convivência dos que o cercavam. O que causava isso foi criado nessa própria vida aqui. Ele testemunhou com seus irmãos em favor de um homicida, depoimento assistido pela vítima, que ainda inconsciente acerca da sua morte, o que levou a revoltar-se contra o fato, acirrando seu ódio contra os que contribuíram para inocentar o assassino. Internado, o paciente mostrava-se inconsciente de lugar, tempo e espaço, ignorando onde estava, sem raciocínio, pouco dormindo ou se alimentando, desesperado, gritando e falando noite e dia palavras desconexas, frases sem sentido, rasgando tudo que estivesse ao seu alcance. Curiosamente, segundo apurado aí pelo pessoal, a ligação propiciada pela mediunidade latente do doente
se dera através do espírito de amigo do passado que reencarnara na Itália, morrendo anos depois numa guerra contra a Espanha, embarcando clandestinamente por se julgar ainda vivo em navio que seguia para o Brasil, atracando em Santos, onde reconheceram o espírito do moço, voltou para lá, né? O enfermo e amigo de outras eras, procurando defendê-lo contra o agressor desencarnado que o assediava, alimentando inconscientemente o processo obsessivo. A questão das limitações em sanidade mental sob a ótica da doutrina espírita representa uma ampliação da teoria evolucionista. O Espiritismo vem projetar uma luz inteiramente nova sobre as doenças mentais, demonstrando a dualidade do ser humano e a possibilidade de agir isoladamente o ser espiritual e o ser material. A abstração feita da ideia espírita propriamente dita, a constatação dos efeitos da música, por exemplo, em semelhantes casos, é um passo na via espiritualista, da qual os médicos, os alienistas em geral, se afastaram até hoje para grande prejuízo dos doentes. Isso aí foi dito lá no século XIX, né? O efeito produzido sobre os idiotas e cretinos, por exemplo, que era um tipo de classificação comum na época, é ainda mais característico. Quase sempre os loucos foram homens inteligentes. Não se dá o mesmo com os idiotas e cretinos que parecem votados pela própria natureza a uma nulidade moral absoluta. Aqui ainda o espiritismo experimental vem projetar luz, ao provar, pelo isolamento do espírito e do corpo, que são geralmente espíritos desenvolvidos e não atrasados, esses deficientes mentais, como se poderia supor, embora unidos a corpos imperfeitos. Em caso de igualdade de inteligência, a diferença entre o louco e o cretino é que o primeiro, ao nascer, é provido de órgãos cerebrais constituídos normalmente, mas que, mais tarde, se desorganizam, ao passo que o segundo é um espírito encarnado num corpo, cujos órgãos, atrofiados desde o princípio, jamais lhe permitiram manifestar livremente o pensamento. Está na situação de um homem forte e vigoroso, a quem tivessem tirado a liberdade de movimentos. Para o espírito, tal constrangimento é um verdadeiro suplício, porque não deixa de ter a faculdade de pensar e como espírito sente a abjeção em que o coloca a sua enfermidade. Suponhamos então que em dado momento, por um tratamento qualquer, se possam desligar os órgãos. O espírito recobraria a liberdade e o maior cretino se tornaria um homem inteligente. Seria como um prisioneiro saindo da prisão ou como um bom músico em frente a um instrumento completo ou ainda como um mudo recobrando a palavra. Então as restrições à vida dita normal do ponto de vista mental é apenas circunstancial. O que falta ao idiota não são as faculdades, mas os implementos correspondentes a essas faculdades para sua manifestação. Na criança normalmente constituída, o exercício das faculdades do espírito induz o desenvolvimento dos órgãos correspondentes que nenhuma resistência oferece. No idiota, a ação do espírito é impotente para provocar um desenvolvimento que ficou em estado rudimentar como um fruto abortado. Assim, a cura radical do idiota é impossível, tanto quanto se pode esperar é uma ligeira melhora. Para isso não se conhece nenhum tratamento aplicável aos órgãos. É ao espírito que tem que se dirigir. Estudando as faculdades cujo germe se descobre, deve-se provocar o seu exercício por parte do espírito. E esse, então, superando a resistência, possibilitará que se obtenha uma manifestação, se não completa, ao menos parcial. Se há um meio externo de agir sobre os órgãos, é seguramente a música, enfatiza novamente Kardec. Ela consegue abalar essas fibras entorpecidas com um grande ruído que chega aos ouvidos de um surdo. Com isso, o espírito se agita, como numa lembrança, e sua atividade provocada redobra esforços para vencer os obstáculos. Para quem não vê no homem, senão uma máquina organizada, sem levar em conta a inteligência que preside ao jogo desse organismo, tudo é obscuridade e problema das funções vitais. Tudo é incerteza no tratamento das aflições. Eis porque, na maioria das vezes, só se combate um lado do mal. Mais ainda, tudo são trevas nas evoluções da humanidade, tudo são ensaios nas instituições sociais. Por isso, tantas vezes, se anda em caminho errado. Admitir apenas a título de hipótese a dualidade do homem, a presença de um ser inteligente, independente da matéria, preexistente e sobrevivente ao corpo, já que esse não passa de um invólucro temporário daquele, e tudo se explica. O Espiritismo, por meio das experiências positivas,
faz desta hipótese uma realidade ao revelar-nos a lei que rege as relações entre o espírito e a matéria. Para terminar, o espiritismo pode auxiliar nos tratamentos da insanidade mental? A loucura, diz Kardec, tem como causa primeira uma fraqueza moral relativa, que torna o indivíduo incapaz de suportar o choque de certas impressões, no número das quais figura ao menos em 3/4 partes a mágoa, o desespero, o desapontamento e todas as tribulações da vida. Dar ao homem a força necessária para ver tais coisas com indiferença é atenuar a causa mais frequente que o leva à loucura e ao suicídio. Ora, essa força ele atira da doutrina espírita bem compreendida. Ante a grandeza do futuro que se descortina aos nossos olhos e da prova patente, as tribulações da vida tornam-se tão efêmeras que deslizam sobre a alma como a água sobre o mármore, sem deixar traços. O verdadeiro espírita não se liga à matéria, senão o estritamente indispensável para as necessidades da vida. Mas, se algo lhe falta, conforma-se, porque sabe que está aqui de passagem e que uma sorte muito melhor o aguarda. Também não se aflige por encontrar acidentalmente uma pedra em seu caminho. Se o nosso homem estivesse imbuído dessas ideias, em que se tornaria, ou em que se teriam tornado aquelas terras aos seus olhos? A contrariedade que sofreu teria sido insignificante ou nula, e uma desgraça imaginária não o teria conduzido a uma desgraça real. Em resumo, um dos efeitos, e podemos dizer, um dos benefícios do Espiritismo é o de dar à alma a força que lhe falta em muitas circunstâncias, e é nisto que ele pode reduzir as causas da loucura e do suicídio. Como se vê, os fatos mais simples podem ser uma fonte de ensinamentos para quem quer refletir. É mostrando as aplicações do Espiritismo nos casos mais comuns que se fará compreender toda a sua sublimidade. Não está aí a verdadeira filosofia?